Hebreus 11, versos 30 e 31. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que mais uma vez lista para nós heróis da fé, homens e mulheres que foram usados pelo Senhor e que foram abençoados pelo Senhor através da sua fé, mediante a sua fé. Homens e mulheres, ó Deus, que foram vistos como heróis da fé. Abençoa nós hoje, Pai, para que sejamos edificados na Tua palavra e para que, sendo transformados por Ti, pelo agir do Teu Espírito Santo, também sejamos reconhecidos como heróis da fé. Ó Deus, tem misericórdia de nós e capacita-nos. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu assisti um vídeo de um homem deitado assim, num ambiente de periferia, o sangue saindo pela boca, o tórax dele sujo de sangue. Uma voz de longe dizia algo do tipo: ele era um traficante. Outra pessoa grita: bem feito. E ouve-se uma voz ao fundo, mais ou menos dizendo algo do tipo assim: licença, licença. E aí mais 2 vezes uma voz grita: ele era um traficante, ele era um traficante. E uma mulher, claramente cristã, com uma voz muito suave, se aproxima daquele homem ali agonizando, e ela diz: oi, amado, você está me ouvindo? Você entende o que eu estou falando? Você já ouviu falar de Jesus? Aperte a minha mão. E ele então ali, com muita dificuldade, consegue erguer sua mão, aperta a mão daquela senhora, aquela mulher cristã, e ela pergunta então: você quer aceitar Jesus? Ele te salva agora. O homem então pergunta, fraco, quase sem fôlego, o vídeo está legendado, ele diz: ele me dá salvação? Ela diz: você aceita Jesus? Ele diz: eu aceito. Mas logo em seguida ele pergunta: mas ele me perdoa? Aí ela responde: o Senhor Jesus te perdoa, ele é justo. E aquele homem então diz: eu quero. E ela diz: então feche os teus olhos, eu vou orar por ti agora. E ela começa a orar por aquele homem, dizendo: nesse momento eu te apresento essa vida. Ele está arrependido dos seus pecados, por ele eu peço perdão. O Senhor é justo e misericordioso e nos perdoa. Senhor Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Perdoa os seus pecados em nome de Jesus. E ela termina dizendo: diga amém. E ele diz: amém. Alguém ao final grita então dizendo: ele morreu. O vídeo é basicamente isso: um suposto traficante, seu último suspiro de vida, e uma senhora corajosa e o nosso Senhor Jesus Cristo. Numa cena, irmãos, lamentável, uma cena estranha, uma cena que pode ter se repetido muitas vezes na vida de muitas pessoas. Tal qual o ladrão do lado da cruz, que no seu último suspiro pede perdão ao Senhor Jesus Cristo e ele lhe perdoa. Nós cremos que aquele homem foi perdoado. Mas a pergunta que fica para nós é: um traficante pode se tornar um herói por meio da fé? Um traficante pode ser reconhecido como um herói por meio da fé? Será que esse vídeo ele fala sobre uma salvação genuína? É exatamente isso, irmãos, que nós veremos na nossa exposição hoje. Uma breve retrospectiva. Eu quero que você olhe aí o capítulo 11. Esse capítulo 11 da carta aos Hebreus fala sobre os heróis por meio da fé. Começa com a definição de fé, dos versos 1 até o verso 3. Nessa passagem nós aprendemos que a fé é o que nos motiva a esperar no Senhor, a fé é o que nos motiva a testemunhar do Senhor, a fé é o que nos motiva a entender o sobrenatural da parte de Deus. Nós só compreendemos os milagres, nós só compreendemos a criação sobrenatural por meio da fé. Na segunda pregação, o pastor Jorge nos ensinou que a fé é o que nos motiva a adorar a Deus como Abel, a fé é o que nos motiva a agradar a Deus como Enoque, a fé é o que nos motiva a obedecer a Deus como Noé. Em seguida, nós aprendemos que a fé é ser amigo de Deus e pai dos que creem, assim como o patriarca Abraão. No quarto sermão, irmão, nós aprendemos que fé é bem dizer o futuro da sua família de acordo com a promessa da palavra de Deus.
tal qual Isaac, Jacó e José. Hoje nós aprenderemos que a fé é aquilo que nos motiva a vencer os obstáculos, é o que diz o verso número 30, e por último, a superar um passado indigno diante da presença do Senhor, é o que diz o verso 31. Superar, vencer os obstáculos e superar um passado indigno. Veja mais uma vez os versos 30 e 31, eu quero que ele esteja bem claro na sua mente. O verso 30 diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Meus irmãos, o verso 30 fala sobre a cidade de Jericó, que era uma cidade completamente fortificada, com altas muralhas. O povo de Israel era um povo nômade, um povo que estava peregrinando no deserto. A grande verdade é que um povo nômade como o de Israel não teria a menor chance com relação à cidade fortificada de Jericó. Mas a pergunta é, quem foi que prometeu que aquele povo conquistaria aquela terra? A resposta é que eles estavam firmados na promessa do Senhor. Primeira verdade, irmãos, que nós aprendemos para nossas vidas é que a fé derruba as barreiras intransponíveis. A fé, ela derruba qualquer obstáculo. Não há obstáculo grande demais que a fé não possa superar. E aqui eu não estou dizendo que a fé, ela tem por si mesmo poder, mas ela está baseada na promessa de um Deus que tem poder acima de todo impossível. Não há impossíveis para o nosso Deus. Jericó estava estrategicamente localizada no lado oriental de Canaã. Algumas tribos nômades do deserto, vindas do leste, quando cruzavam o Rio Jordão, ali naquela região de Israel, invadiam as terras, e então aquela cidade ela precisava estar preparada para esse tipo de invasão. Tenha certeza, irmãos, que Israel não foi o primeiro povo a tentar invadir a cidade fortificada de Jericó. Não é à toa que eles tinham todo um preparo militar, todo um amparo para aquilo. A cidade era protegida por muros grossos, tinham guerreiros poderosos que impediam os invasores. Os arqueólogos, irmãos, descobriram restos dos muros que provavelmente era semelhante aos castelos medievais. Algo espesso, grosso, que suportava até mesmo catapultas e outras estratégias militares que pudesse tentar destruir ali aquelas muralhas de Jericó. Lá no livro de Josué, capítulo 6, verso 24, a palavra de Deus diz: porém a cidade e tudo que havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para a casa do Senhor. Toda a estrutura militar, todo o preparo e todas as barreiras que poderiam impedir a promessa de Deus de serem concretizadas na vida daquele povo do Senhor, foram mostradas. Barreiras pequenas demais para o poder do nosso Deus. A fé, meus irmãos, derruba barreiras intransponíveis. Sabe por quê? Porque para o nosso Deus, nada é impossível. Absolutamente nada é impossível para Deus. Esse era um dos lemas de uma missão que eu tive a graça de participar. A missão nativa, ou Nativa Missões de Impacto. Para o nosso Deus, nada é impossível. No ano de 2016, eu estava ainda paquerando com a jovem Natália, que está ali sentado. Nós viajamos para uma escola de sertão, Carnaúba dos Dantas. E uma reunião foi precisada, houve a necessidade de se convocar uma reunião ali com uma certa urgência, porque a escola ela é preparada com recursos mínimos, e ali todos os missionários são voluntários, ninguém vive da obra a partir de manutenção da missão nativa. Um grupo de jovens que decidiu ir para Carnaúba dos Dantas, passar um mês evangelizando ali no sertão do Rio Grande do Norte. E a reunião então começou a falar algo do tipo assim: não tem dinheiro, existem professores que precisam vir para cá, a gente tem que pagar a passagem deles, não tem dinheiro, pode ser que a gente pague para vir, depois não consiga pagar a passagem de volta, é melhor a gente cancelar. Então, a irmã Natália dá uma sugestão ali no meio da reunião, diz assim: olha, ou a gente cancela porque não tem dinheiro, ou a gente vai ficar trabalhando aqui a partir da fé, porque não tem recurso. E aí,
pessoal, tá, então vamos votar. Os líderes da missão, vamos votar então. O que a gente vai fazer? A gente vai cancelar os missionários que viriam ainda, para que eles não venham, ou a gente vai agir pela fé porque não tem recursos? Quando a Thalia falou isso, ela pensou assim, agora eles vão desistir, todo mundo vai voltar para o missionário não vir. Foi unânime, todo mundo votou que o missionário deveria vir, e aí o pessoal depois ficou assim, mas como assim? Como é que a gente não tem recurso nenhum e decide vir? E aí o lema da missão é esse mesmo, é o estilo da missão de ser, porque para o nosso Deus nada é impossível. E o pessoal foi lá e deu certo. O missionário veio, o missionário voltou, os recursos vieram, sobrou recursos. Porque a obra do Senhor, irmãos, tem promessas do Senhor de sustento. A gente não pode inventar promessas do Senhor. Mas a obra do Senhor tem promessas do Senhor. Aquele povo, ele não estava ali tentando invadir aquelas barreiras a partir do que eles achavam que Deus ia fazer. É a partir do que Deus prometeu que Deus iria fazer. Quando Deus promete, não há nada que possa impedir. Absolutamente nada que possa impedir. E nós precisamos de fé para acreditar que a confiança no Senhor pode derrubar barreiras intransponíveis. O texto vai dizer que eles rodearam 7 dias, e nós sabemos que 7 vezes ao 7º dia. É uma andança interessante. 7 dias e 7 vezes ao 7º dia. Alguém pode perguntar por que exatamente esse tipo de coisa? A princípio parece uma andança sem sentido, talvez infantil para algumas pessoas. Um teólogo alemão, comentando essa passagem, diz que a obediência prática da fé, nesse contexto aqui, aos olhos dos inimigos, era um comportamento ridículo. O que esse povo está fazendo aqui? Rodeando essa cidade 7 vezes, e depois, ou melhor, 7 dias seguidos, e depois 7 vezes rodeando a cidade. É para assustar o inimigo? Qual o propósito exatamente de ficar rodeando uma cidade 7 dias e 7 vezes no 7º dia, e tocar trombeta ao final disso? E meus irmãos, a gente aprende que muitas vezes a obediência à palavra de Deus, ela não vai ter sentido para nós no primeiro momento. A fé é obedecer até quando parece ser sem sentido. Até quando você não entende o propósito daquilo. Ou quando você acha que a sua ação não vai levar necessariamente ao resultado que você espera. Porque o que Deus espera de você não é que você derrube a barreira, mas é que você obedeça a Deus. É isso que Ele espera da sua vida. Obediência, temor ao Senhor, confiança de que é Ele que vai derrubar, e não você. Ele não quer provar para você que você tem capacidade. Ele quer provar para você que a obediência ganha da parte do Senhor uma recompensa. Por confiar na promessa de Deus. Pastor, eu não entendo por que eu preciso fazer isso, eu não entendo por que eu preciso fazer aquilo. Lembram de Naamã? Naamã diz assim, ora, não tem rios muito mais limpos onde eu moro? Que coisa sem sentido. Está escrito lá no 2º livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 11. Naamã, porém, muito se indignou, se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa mais difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. É claro que Deus tem poder para responder a minha oração até quando eu estou sentado. Alguém pode pensar. É claro que tem poder. Essa mesma disposição de não apresentar a vida a Deus, muitas vezes termina chegando à conclusão de que nós não precisamos orar, porque Deus já sabe.
Ele tem poder para responder a nossa oração, mesmo quando a gente não ora. Deus não precisa que eu venha aqui na frente. É verdade, mas também Deus não precisa que você fique de pé. E Ele não precisa que você fale. Por isso, Deus não precisa de oração. Ele não precisa que você se converta, nem que evangelize e nem que você exista. Mas você não vai se matar por causa disso, não é verdade? Então a grande verdade é que Deus não precisa de você. Mas quando Ele ordena algo, é para que nós façamos. Ele deseja a obediência. Até quando você não está convencido de que aquilo faça algum sentido. De que é a sua obediência necessariamente que vai derrubar a barreira intransponível. A lógica, meus irmãos, de Deus não precisa disso. Leva as pessoas a pensarem assim, 1 hora ou 5 horas de oração dá no mesmo. Eles poderiam dizer, para que 7 dias? Vamos fazer, 14 voltas em um dia? Acho que dá certo. Não precisa ser 7 dias. Qual a necessidade, tanto esforço? Deus tem poder para fazer com apenas 1 volta. Deus tem poder para fazer com apenas 2 voltas. É a lógica de Naamã. Não precisa de ser o rio. Em Damasco tem rios mais limpos. Qual o sentido, qual a lógica de fazer isso? Muitas vezes, meus irmãos, nós temos algo que podemos chamar de preguiça espiritual. Falta de disposição para marchar. Falta de disposição de obedecer a Deus. Falta de disposição de aplicar as disciplinas espirituais que a palavra de Deus nos exorta a aplicar. Falta de disposição de gastar tempo orando. Eu consigo dizer tudo em 5 minutos, pastor. Não precisa de mais do que isso, não. Eu chego, 5 minutinhos ali, eu consigo dizer tudo que Deus tem para ouvir na minha vida. Já disse. Tem mais para que está dizendo? Falta de disposição espiritual. Fé, meus irmãos, é obedecer até quando parece sem sentido. Até quando você não vislumbra exatamente de que maneira aquele exercício espiritual vai trazer resultados para a sua vida. Mas você precisa acreditar que vai trazer resultados. E aí muita gente tenta explicar o fenômeno de alguma maneira científica para justificar as 7 voltas. Foi o vento das 7 vezes rodeando que fez a pedra dos muros ficarem fraca, depois o grito do som da trombeta derrubou aquilo. Nada disso. O que aconteceu ali em Jericó foi um milagre. Foi por meio da fé. Foi Deus, não foi o potencial vocal do povo de Israel, nem mesmo Josué, não foram os gritos, foi Deus que derrubou aqueles muros. É importante, meu irmão, que você entenda isso. A fé foi o que motivou aquele povo a acreditar na ação sobrenatural do Senhor e a obedecer a Deus. Mas Deus derrubou aqueles muros. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 20, tem uma história interessantíssima de como o rei de Judá é levado a confiar que o Senhor Deus haveria de destruir um poderoso exército que avançava diante dele. E aquele povo, meus irmãos, eles passam a acreditar no poder de Deus para agir sobrenaturalmente, destruindo o exército de uma maneira tal, que lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 20, a palavra de Deus diz: pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O rei Josafá está exortando o povo à fé, à confiança de que é o Senhor Deus que vai lhes livrar, e não a sua própria força, e não o seu poder. E o verso 21 diz: aconselhou-se com o povo e ordenou: cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, não de ornamentos de guerra, não de roupas de guerra, músicos, vestidos de ornamentos sagrados, marchassem à frente do exército. Alguém poderia dizer: o rei está doido. Tem um exército vindo invadir a gente. E ele está mandando que os músicos vão lá para frente, sem nenhuma arma, só com instrumento musical, cantando e louvando ao Senhor. E tem uma ordem específica. A ordem é que eles louvassem a Deus, dizendo:
rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre. Imagine a cena. Tem um exército inimigo avançando diante do povo. Aí o povo de Deus prepara o seu exército, mas na frente do exército a ordem do rei foi: manda os músicos irem lá para frente. Porque os músicos vão ficar cantando a Deus, dizendo: Rei, dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E obedeça, creia no Senhor, porque vai dar certo. Pense nos músicos corajosos. Pense no pessoal corajoso, meu amigo. Para frente de guerra, na frente da batalha, o exército vindo e você cantando: Rei, dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É pela fé, meus irmãos. É pela fé. Aquele povo precisou acreditar no Senhor. O texto diz: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os montes de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor trouxe confusão e aquele exército foi destruído pela mão poderosa do Senhor. O verso 20, meus irmãos, ainda nos ensina que pela fé nós vencemos todos os nossos inimigos. Pela fé nós superamos barreiras intransponíveis e pela fé nós superamos os nossos inimigos. Tudo na caminhada cristã é por meio da fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz: o justo viverá pela fé. Tudo, meus irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário acreditar no poder de Deus, é necessário acreditar que Ele existe, que se preocupa com nós, que nos conduz nas nossas causas diárias. Pela fé nós venceremos o medo, a angústia, o pecado, as tentações, Satanás, a culpa do pecado que muitas vezes nós carregamos na nossa vida. A fé é o que nos motiva a vencer os obstáculos, é o que ensina o verso de número 30. Mas o verso de número 31 diz que a fé é o que nos ensina a superar o passado indigno. Veja o que fala, meus irmãos, o verso 31, mais uma vez. Hebreus 11, 31, a palavra de Deus diz: pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. O texto faz questão de mencioná-la, de chamá-la a meretriz. Pela fé, Raabe, a prostituta, uma heroína da fé, prostituta. Uma heroína da fé, ex-meretriz. Meus irmãos, a fé, pela fé, os indignos se tornam heróis. Essa mulher viveu uma vida de pecado. Essa mulher viveu uma vida distante de Deus. Mas ela foi alcançada por meio da graça, por meio da fé. Certa vez, um homossexual se converteu, entregou a sua vida a Jesus Cristo. Ele começou a participar do dia a dia da igreja, da vida da igreja. E as tentações, às vezes, chegavam até ele. Às vezes, algumas pessoas da igreja desconfiavam. Será que ele se converteu de verdade? Será que ele não continua ainda naquela mesma prática, naquela mesma vida? E muitas vezes acusações vinham contra ele, insultos, brincadeiras, piadas. Esse homem foi aquele que escreveu uma conhecida canção: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Ele diz: lembranças do passado vêm, querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e crer que o passado ficou para trás, porque Cristo na cruz tudo já venceu, saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. O passado indigno é apagado por meio da cruz do Calvário. O vídeo que eu vi essa semana
dia 30/8, falava sobre um homem supostamente traficante. E várias pessoas no vídeo diziam coisas do tipo: ele é um traficante. Bem feito. Ele é um traficante, ele é um traficante. As pessoas gritavam no vídeo, e uma senhora piedosa, temente ao Senhor, usada pelo Senhor, vai ali e diz assim: esse homem precisa de Jesus Cristo, assim como eu preciso de Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja precisa receber ex-homossexuais, a igreja precisa receber ex-drogados, ex-traficantes, ex-corruptos, ex-pecadores, como eu e como você. Os patriarcas, meus irmãos, a quem os judeus tinham um grande respeito, Abraão, Isaque, Jacó, nada fizeram digno de grandeza que não fosse por meio da fé. E é interessante que no mesmo rol, onde eu tenho os grandes heróis da fé, os patriarcas que normalmente são honrados, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Noé, eu tenho também Raabe, a meretriz. Raabe, a prostituta, está naquela lista. Houve uma discussão, irmãos, no passado, e alguém queria traduzir o termo meretriz como anfitriã, para dizer que ela trabalhava numa hospedaria, especialmente alguns rabinos judeus que procuravam amenizar a história de Raabe, considerando que era muito chocante para eles falar de uma ex-meretriz que havia se convertido, que fazia parte da linhagem de Davi, o grande rei Davi, parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente, meus irmãos, que falar dela como uma meretriz se refere à sua vida pregressa. Ela foi salva pela fé, o que é uma evidência do seu arrependimento. O que é uma evidência de que ela não continuou naquela prática de pecado. A palavra usada aqui para meretriz é a palavra pornê, de onde vem a palavra pornografia. É isso mesmo, meu irmão. Deus também pode libertar viciados em pornografia. Você que está aqui hoje, que não consegue abandonar esse vício pela fé, Cristo também pode te libertar. Assim como um dia Ele libertou aquela prostituta, assim como um dia Ele libertou aquela meretriz, Cristo também pode libertar. Os nossos heróis da fé na Bíblia, meus irmãos, eles têm um passado de culpa. Eles não são pintados como pessoas sem defeito, como pessoas que não têm um passado negro, um passado sujo. Não, de maneira nenhuma. O sangue de Cristo haveria de lhe purificar. Raabe era pagã, cananita, estrangeira, não era judia, não era circuncisa, pobre, mulher e ainda mais prostituta, e nada disso lhe desqualificou para ser considerada uma herói por meio da fé. A ex-meretriz e Abraão estão na mesma lista. E é assim que deve ser na igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 até o verso 11. Convido você a abrir comigo essa passagem. 1 Coríntios 6, do verso 9 até o verso 11. Primeira Coríntios 6, do 9 a 11, a palavra de Deus diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, a palavra aqui é pornê, a mesma que aparece lá para meretriz, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, se referindo a homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, e aqui dependência química de uma maneira geral, traficantes, drogados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o verso 11 diz assim: tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia!
Existe salvação no sangue de Jesus. Existe libertação e perdão. Existe abandono de um pecado, de um passado de pecado, de um passado de erro. Alguém poderia olhar para a história de Raabe e pensar assim: ela creu mesmo ou apenas teve medo? O que foi que aconteceu exatamente na vida daquela mulher? Meus irmãos, existe uma confissão belíssima por parte da cristã, da heroína da fé, Raabe. Eu quero que você abra comigo lá em Josué, capítulo 2, verso 8 ao 13. Josué, capítulo 2, do verso 8 até o verso 13. Josué 2, do 8 ao 13. Nós temos aqui uma confissão de fé. Uma pública profissão de fé de uma ex-prostituta. Uma pública profissão de fé, uma pública declaração de conversão e de confiança no Senhor. Josué 2, do 8 ao 13. A palavra de Deus diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Veja que confissão de fé belíssima. Ela diz, o texto diz que ouvindo aquelas coisas, ela disse: ninguém tem mais ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É Deus de perto e é Deus de longe. É um Deus criador de todas as coisas, mas é um Deus presente no nosso dia a dia. E é um Deus que vai destruir essa cidade. É um Deus que vai trazer condenação. Aquela mulher se converteu. Ela creu no Deus presente. Jesus Cristo é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente. Deus embaixo na terra, Deus encarnado. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que veio em favor da nossa salvação. A grande verdade, meu irmão, minha irmã, como disse João Calvino, comentando essa passagem, você não tem nenhum valor aos olhos de Deus, a não ser quando você é avaliado pelo prisma da fé. Diante de Deus, nós somos igual àquela mulher. Mas, quando avaliados pelo prisma da fé, nós somos valorosos e somos vistos como heróis da fé. Raabe acreditou na promessa de Deus ao povo de Deus. Ela acreditou no livramento e na salvação, em meio à condenação daquele povo, e a sua fé lhe salvou. Josué poupou a vida da família de Raabe e a colocou fora do acampamento de Israel. Entretanto, por sua fé, Raabe foi acolhida pelos israelitas. Casou-se com Salmão, tornou-se a mãe de Boaz, que foi o bisavô do rei Davi. Mateus então vai listar o seu nome como a mãe de Boaz, lá na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi uma das ancestrais de Jesus, porque ela creu no Deus de Israel. O texto, meus irmãos, vai dizer no verso de número 31, que pela fé
Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Ela não foi destruída com os desobedientes. E o que a gente aprende, irmãos, é que ainda que exista uma mensagem de esperança na fé de Raabe, de que a culpa e o passado de pecado podem ser perdoados na cruz de Cristo pelo sangue de Jesus, mas há também um alerta de destruição aos desobedientes. E o que eu quero trazer de alerta nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que o inferno é real. Ele virá. Talvez você não tenha acreditado na realidade da condenação, mas muitos desobedientes serão condenados ao inferno. Aos que não se arrependerem, a palavra de Deus diz: seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. Pela fé, não seja destruído com os desobedientes. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue-se ao Senhor Jesus. Creia em Jesus e abandone os seus pecados. É importante você entender que a fé de Raabe não é simplesmente ir para uma programação religiosa. A fé de Raabe é operosa. Tiago, comentando na sua carta a vida de Raabe, ele dirá no capítulo 2, de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aquela mulher não apenas creu, mas a sua fé se tornou operosa. Ela abandonou os pecados e se identificou como uma seguidora do nosso Senhor Jesus Cristo. Você também é chamado a crer em Jesus, mesmo quando todos ao seu redor estão caminhando para a condenação. Esse era o contexto de Raabe. Toda a sua vizinhança, toda aquela cidade, exceto a sua família, foi condenado. Assim como Noé, quando construiu a arca, olhava para as pessoas ao seu redor e todos ali estavam sendo condenados, mas a sua família servia ao Senhor, a sua casa servia ao Senhor. Ele obedeceu, ele construiu, ele acreditou no Senhor. Creia nas promessas do Senhor para o povo de Deus e ele não te destruirá. Raabe, meus irmãos, recebeu a afirmação verbal da sua salvação, ao mesmo tempo que ela recebeu deles um sinal da salvação, que era um barbante vermelho, o qual ela aceitou por meio da fé. Um barbante vermelho que ela deveria colocar como um sinal na sua porta, algo muito parecido com aquele sinal de sangue que o judeu tinha que colocar lá na porta, nos umbrais da sua porta, quando a 10ª praga é lançada pelo Senhor, e aquele sangue representava o sangue de Jesus. Os primeiros cristãos viram no barbante vermelho um indício para o sangue de Jesus Cristo, o qual é o sinal e o penhor da nossa redenção eterna. Um presbítero da igreja primitiva, chamado Clemente, escreveu a respeito deste fio vermelho, lá na sua primeira carta, capítulo 12, verso 7. Ela devia deixar pendurado algo vermelho para fora de casa, de modo que os 2 espias revelaram que pelo sangue do Senhor seria concedido redenção a todos os que creem em Deus e esperam neles. Ela amarrou o fio vermelho na janela e diariamente ela olhava para aquele fio vermelho, e aquele fio era um sinal de que ela não seria condenada, de que ela não seria destruída. Hoje nós temos um outro sinal. Participamos da ceia do Senhor, bebemos do sangue da aliança do Senhor Jesus Cristo, e saberemos que no dia da destruição final, sempre que nós participamos da ceia, nós seremos perdoados pelo Senhor. Não seremos lançados no inferno. O nosso pecado foi perdoado. Ela continuou vivendo na sua casa, ela continuou vivendo numa cidade que estava sob a sentença de condenação, mas havia um fio vermelho, havia um sinal de que ela foi perdoada pelo Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, hoje uma pessoa é salva no mesmo instante que ela acredita no Senhor Jesus. Quando ela participa da ceia do Senhor, é a morte sacrificial de Jesus que redime o seu pecado. Quem crê está salvo. Entretanto, essa salvação será manifestada de maneira plena no futuro, na volta de Jesus, quando Jesus aparecer em glória para juízo e para clemência. Aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor receberão
da parte do nosso Senhor Jesus Cristo essa clemência. Aquele que trouxe a mensagem de juízo, mas também de salvação para aquela mulher e para aquela cidade, era chamado de Josué. A palavra grega para Josué é a mesma palavra para Jesus. É interessante. Josué, ou Yeshua, envia para a cidade 2 espias para anunciarem o juízo divino. Estes mensageiros, anjos do Senhor, os 2 anjos, vão a uma pessoa que é excluída das demais. Contudo, essa mulher excluída e rejeitada sabe do juízo vindouro de Deus sobre a cidade. Então entrega a sua vida para a salvação. Rabi foi alcançada. Eu e você podemos ser alcançados pela graça do Senhor, nosso Deus. O texto vai dizer que ela não foi destruída com os desobedientes. A última frase aí do verso 31 é: porque acolheu com paz aos espias. Acolheu com paz aos espias. Nós sabemos que Shalom é a famosa saudação do judeu. Quando chegava em um local, eles saudavam uns aos outros com Shalom, algo que tem sido adaptado ao contexto evangélico brasileiro como sendo a paz do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 10 e em Lucas capítulo 10, ele envia os seus missionários, ele comissiona os seus missionários, e ele ordena que quando eles cheguem nas casas, eles saudem as casas com Shalom, a paz do Senhor. E ele diz assim: vocês vão saudar com a paz, Shalom. Se aquela casa for uma casa de paz, então vocês serão recebidos. Se ela não for uma casa de paz, então vocês não serão recebidos. E você tem que até limpar a poeira do seu pé, porque eles não estão recebendo um enviado do Senhor. Eles não são apenas espias, são enviados para a expansão do reino de Deus. São comissionados para a expansão do reino de Deus. É interessante nós olharmos para a vida desses 2 espias como enviados do Senhor para a expansão do reino de Deus. Reino esse que vem para a salvação, mas também vem para a condenação. Porque quando o evangelho é pregado, meus irmãos, há ali um convite à decisão. Quando o evangelho é pregado, há ali um convite ao posicionamento. Aquela mulher, ainda que meretriz, ela se posicionou, ela acolheu aqueles homens com a paz. A cidade não lhes acolheu. Mas o que nós aprendemos, meus irmãos, é que Shalom não significa ausência de guerras. Shalom é a presença da paz maravilhosa do Senhor na vida das pessoas. A destruição de Jerusalém é justamente um contexto de guerra. Como é que aquela mulher, o texto diz que ela acolheu com paz os espias num contexto de guerra? Num contexto onde há ali destruição, onde há incêndios sendo queimados. E o texto diz: acolheu com paz aos espias. O que nós devemos entender é que acolher aos espias, ela não estava simplesmente acolhendo eles com paz, mas ela estava acolhendo a paz, juntamente com os espias. Uma outra forma de traduzir esse texto é não que eles foram acolhidos com paz, mas que ao acolher os espias, ela estava acolhendo a paz juntamente com eles. Quando você acolhe um enviado do Senhor, você está acolhendo a paz do Senhor. Quando você recebe a palavra de Deus, quando você recebe a profecia da parte do Senhor na sua vida, você está recebendo o Senhor na sua vida. Acolher aos espias foi uma decisão inicial, maravilhosa por parte daquela mulher. Eles estavam recebendo a paz do Senhor. Esse texto também nos fala sobre a importância de irmos, de sermos enviados, de sermos comissionados, porque Deus ainda tem muitas ex-prostitutas, Deus ainda tem muitos ex-drogados, Deus ainda tem muitos ex-traficantes que podem ser alcançados pela graça de Deus nesse mundo. A verdade, meus irmãos, é que Deus ainda tem muitos heróis da fé que estão aí no mundo e nós não sabemos quem são.
Mas Deus nos deu um teste de DNA para você identificar os seus irmãos na fé. Esse teste de DNA é a pregação do Evangelho. Você chega na pessoa e prega o Evangelho. Se é um irmão seu, o teste dá positivo. Se não é um irmão seu, o teste dá negativo. Você parte para outra pessoa. E você prega o Evangelho. E você prega o Evangelho. E você prega o Evangelho. Sem distinção. Sem separação. Sem julgar se a pessoa é no seu padrão de moralidade ou se ela não é no seu padrão de moralidade. Se ela tem as aparências que você acha que ela deve ter ou se ela não tem as aparências que você acha que ela deve ter. Se ela tem o perfil social e econômico que você acredita que ela precisa ter. Ou se ela não tem esse perfil. Você é chamado por Deus para agir igual aquela mulher que chegou no traficante, que estava ali morrendo. E perguntar, você conhece Jesus? Eu posso falar de Jesus para você. Eu posso falar sobre como Ele pode mudar a sua vida, no seu último suspiro de vida. E ali você vai convidar aquele homem a tomar uma decisão pelo Senhor. Não abandone a sua responsabilidade de acolher e de enviar e de proclamar a mensagem do Evangelho para todas as pessoas. Meus irmãos, hoje nós aprendemos então que pela fé nós somos chamados a vencer os obstáculos, a vencer as barreiras intransponíveis. E pela fé nós somos chamados a superar um passado indigno que nós mesmos vivemos, que nós mesmos estávamos inseridos um dia. E que talvez, quando você olhe para o seu irmão, você ainda tenha algum pré-julgamento a respeito dele. E você é chamado a agir com graça, com misericórdia e a reconhecer ele como um herói por meio da fé. Porque não é pelas obras, não é pelo que você faz ou deixa de fazer. É por meio da fé. Uma fé que é operosa, uma fé que traz resultado, mas somente pela fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina acerca da Tua graça maravilhosa, que nos ensina acerca da salvação, do perdão de Jesus, que nos fala, ó Deus, sobre barreiras intransponíveis que muitas vezes, ó Pai, parece impossível para nós. Que possamos confiar, ó Deus, mesmo que não faça sentido. Nos ajuda, ó Deus, a permanecer fiéis nas disciplinas espirituais. A gastar tempo de oração com o Senhor, Deus. Tempo de leitura bíblica, a estudar a Tua palavra, a conhecer mais de Ti. E aprofundar-se, ó Deus, em conhecer o Senhor. Tem misericórdia dessa igreja, Senhor. Ó Pai, perdoa-nos quando agimos de maneira tão preconceituosa para com o passado dos nossos irmãos. Quando fazemos seleção de pessoas, ó Deus, e quando não apresentamos a paz do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, a todo aquele que carece do amor de Deus. Purifica-nos, Deus. Transforma-nos pela Tua palavra. Muda a nossa mente a partir de agora, Senhor. Não permita, ó Pai, que essa igreja esteja adormecida. Esteja, ó Deus, despreparada para a pregação do Evangelho de Jesus a todas as pessoas, a todo povo, língua, tribo, raça e nação, que possamos olhar para o nosso próprio passado, ó Deus, e descansar na Tua misericórdia, no Teu perdão, no Teu amor, ó Deus, na certeza de que foi o Senhor quem nos perdoou, de que não precisamos carregar culpa, ó Deus, porque o Senhor Jesus Cristo disse para nós um dia: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que o Senhor possa livrar, ó Deus, o fardo pesado que os irmãos têm carregado nos seus ombros, ó Deus, na tentativa de alcançar a sua própria salvação pelo seu próprio mérito. Mas que possamos confiar exclusivamente na Tua graça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, ó Pai. Amém. Amém.